Bem, estamos de volta aqui, nesta terça-feira, para a nossa reflexão quaresmal. Vamos pedir a graça, o dom de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, vamos ao nosso salmo do dia de hoje. Orar com a palavra, né? Jesus rezava com os salmos, pronunciou os salmos na hora da sua paixão. Então é bom a gente conhecer. Crie esse hábito na sua casa de ler os salmos, de meditar os salmos, de rezar com os salmos, toda salmodia, né? Também existem alguns outros salmos que estão fora do próprio livro, estão em outros lugares da Sagrada Escritura. Nós temos a oração que a igreja nos dá, né? Que é a liturgia das horas. A cada momento do dia um salmo especial para aquele dia. Basta você procurar e achará, né? Seja em livro como esse, seja em aplicativos, né? A liturgia das horas, que é a oração do povo. A missa é a celebração do povo. A liturgia das horas é a oração maior nossa para as várias horas do dia. O salmo de hoje é o Salmo 101. Anseios e prece de um exilado. E a palavra que nos remete a esse salmo está em 2 Coríntios 1:4. Bendito seja Deus que nos consola em todas as nossas aflições. Vamos lá então, Salmo 101, Anseios e preces de um exilado. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face, no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim ao invocar-vos. Atendei-me sem demora. Como fumaça se desfazem os meus dias. Estão queimando como brasas os meus ossos. Meu coração se tornou seco, igual a erva. Até esqueço de tomar meu alimento. A força de gemer e lamentar, tornei-me tão somente pele e osso. Eu pareço um pelicano no deserto. Sou igual a uma coruja entre as ruínas. Perdi o sono e passo a noite a suspirar, como a ave solitária no telhado. Meus inimigos me insultam todo dia. Enfurecidos lançam pragas contra mim. É cinza em vez de pão minha comida. Minha bebida eu misturo com as lágrimas. Em vossa indignação, em vossa ira, me exaltastes, mas depois me rejeitastes. Os meus dias, como sombra, vão passando, e aos poucos vou murchando como a erva. Mas vós, Senhor, permaneceis eternamente, de geração em geração sereis lembrados. Levantai-vos, tende pena de Sião, já é tempo de mostrar misericórdia. Pois vossos servos têm amor aos seus escombros, e sentem compaixão em sua ruína. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória, quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade. Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu. Para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados, para que cantem o seu nome em Sião e louvem ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem. Ele abateu as minhas forças no caminho e encurtou a duração da minha vida. Agora eu vos suplico, ó meu Deus, não me leveis já na metade dos meus dias, vós cujos anos são eternos, ó Senhor. A terra, no princípio, vós criastes. Por vossas mãos também os céus foram criados. Eles perecem,
Vós, porém, permaneceis. Como veste os mudais e todos passam. Ficam velhos todos eles como a roupa. Mas vossos anos não têm fim. Sois sempre o mesmo. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e riqueza em segurança, e ante vós se firmará sua descendência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, esse salmo nos remete ao homem sofredor. Olhando a figura, por exemplo, do próprio Cristo, ou a figura na escritura de Jó, e muitas vezes olhando para a realidade da nossa vida. Vemos pessoas que sofrem as angústias de um mundo, as angústias de uma depressão, de um problema, angústia e sofrimento de um desequilíbrio mental. Quantas dificuldades, quantas dores as pessoas sofrem, né? Não por isso que o Senhor também, como nós, se angustiou. Não por isso o Senhor também por nós se deixou ser tentado. Também padeceu a morte de seu pai, vendo ali, né, a realidade como uma família. Porque ele sofreu como nós. Ele viveu em tudo a nossa realidade humana. Chorou, sorriu, se alegrou, sofreu, padeceu, tudo isso. Por isso Deus se compadece dos nossos sofrimentos. Ele olha por nós. Mesmo nos momentos mais difíceis, nunca se esqueça, Deus está sempre ao nosso lado. Deus não vai tirar o problema nosso. Às vezes as pessoas pensam que Deus é mágico, que Deus resolve nossos problemas assim. Ele nos dá força, Ele nos dá o Espírito Santo, Ele nos consola, Ele nos auxilia, nos ajudando a caminhar, nos ajudando a levantar. Essa é a graça de Deus. Não existe aquela coisa né, como se fosse uma espécie de uma mágica. As próprias curas que Jesus realizava eram realizadas curas dentro de uma realidade de vida. Conforme aquelas pessoas iam caminhando, iam sendo curadas. Outros foram curados na realidade de um caminho que fez até Jesus, de uma busca até encontrar o Senhor. Então, graças e muitas graças que Deus concede, mas não dá simplesmente por dar. Por isso, nós, quando parecemos nessa vida, se volte ao Senhor. Busque nele o seu refúgio. Nós sofremos as angústias deste mundo, as destempéries deste mundo. A cada dia que passa, situações, todavia, nós confiamos na misericórdia de Deus. E se estamos com Deus, tenha certeza, estaremos sempre de pé, porque Deus sempre estará ao nosso lado. Vai nos livrar de tudo? Obviamente não. Mas vai estar sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo, nos consolando. Deus abençoe. Muito bem, vamos seguindo aqui com a catequese de hoje. E a catequese de hoje é com São Leão Magno, Papa século V. O tema é o bem da caridade. Diz o Senhor no Evangelho de João: nisto todos me conhecerão, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, 35. E também se lê numa carta do mesmo apóstolo: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 7, 8. Examine-se a si mesmo cada um dos fiéis e procure discernir com sinceridade os mais íntimos sentimentos do seu coração. Se encontrar na sua consciência algo que seja fruto da caridade, não duvide que Deus está com ele. Mas esforce-se por tornar-se cada vez mais digno de tão grande hóspede, perseverando com maior generosidade na prática das obras de misericórdia. Se Deus é amor, a caridade não deve ter fim, porque a grandeza de Deus não tem limites. Para praticar o bem da caridade, amados filhos, todo o tempo é próprio. Contudo, esses dias da Quaresma, a isto nos exortam de modo especial.
Se desejamos celebrar a Páscoa do Senhor com o espírito e o corpo santificados, esforcemo-nos o mais possível por adquirir essa virtude que contém em si todas as outras e cobre a multidão dos pecados. Ao aproximar-se a celebração desse mistério que ultrapassa todos os outros, o mistério do sangue de Jesus Cristo que apagou as nossas iniquidades, preparemo-nos, em primeiro lugar, mediante o sacrifício espiritual da misericórdia. O que a bondade divina nos concedeu, demo-lo também nós àqueles que nos ofenderam. Seja nesse tempo mais larga a nossa generosidade para com os pobres e todos os que sofrem, a fim de que os nossos jejuns possam saciar a fome dos indigentes e se multipliquem as vozes que dão graças a Deus. Nenhuma devoção dos fiéis agrada tanto a Deus como a dedicação para com os seus pobres, pois nesta solicitude misericordiosa ele reconhece a imagem de sua própria bondade. Não temamos que essas despesas diminuam nossos recursos, porque a benevolência é uma grande riqueza e não podem faltar meios para a generosidade onde Cristo alimenta e é alimentado. Em tudo isso intervém aquela mão divina, que ao partir o pão o faz crescer e ao reparti-lo multiplica-o. Quem dá esmola, faça com alegria e confiança, porque tanto maior será o lucro, quanto menos guardar para si. Conforme diz o santo apóstolo Paulo, aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará pão como alimento, ele mesmo multiplicará vossas sementes e aumentará os frutos de vossa justiça. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem, mais uma reflexão sobre a caridade e a necessidade do amor, né? O amor em obras práticas. Como nós já vimos semana passada, aquilo que nós nos guardamos dele, que é o alimento para fazer o jejum, né? Então, quer dizer, eu deixo de algo, mas não basta deixar de algo. Eu deixo de algo em favor de alguém, certo? Tipo assim, se eu economizo aquele dinheirinho, no sentido de o dinheiro que eu poderia gastar comigo, com uma roupa, com um alimento, não guardo para mim, mas para que isso depois se multiplique em atos de caridade. Tira algo para poder dar algo. Né? A imagem tão bonita do pelicano, né? O pelicano, a imagem dele é daquele que tira de si mesmo um pedaço da sua carne, se for preciso, para dar alimento aos seus filhotes. Assim Jesus fez, e assim nós devemos tirar algo de nós, em favor de alguém. Né? Nós que temos, tudo que sobra no meu prato, falta no prato do irmão. Tudo aquilo que sobra no meu guarda-roupa, falta no guarda-roupa do irmão. Tudo aquilo que sobra no meu coração de amor, de caridade, de benevolência, falta no irmão, que muitas vezes não teve, né? A mesma realidade de vida e, portanto, precisa do afeto, do amor, da caridade. Que Deus nos dê um coração contrito, um coração caridoso. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.